eu vou fazer aqui 4 números, tá? 4 montes. Então, vocês vão escolher do número 1, 2, 3 ou 4, tá certo? Vocês vão escolher o número 1 a 4. E aqui eu vou fazer 4 montes, e nesses 4 montes, eu vou fazer assim, eu vou fazer 4 montes com pelo menos 3 cartas do tarô, 2 cartas do cigano e um conselho do Mulher Sistêmica, tá? Então, vai ser algo realmente bem completo aí. Lembrando que nessa semana do dia 21 ao dia 27, a gente já tem algumas coisas interessantes aí. A gente já tem hoje, por exemplo, o Sol entrando em Câncer. E o que isso quer dizer? Isso significa que o Sol em Câncer a gente vai ter aí mais amor. O signo de Câncer, ele rege principalmente as emoções, então a gente vai estar ali com as emoções meio que a flor da pele, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo os montes de 1 a 4, tá? Então, vocês pensam aí num número. Se quiser fazer uma pergunta, faça uma pergunta, tá? Ao invés de eu fazer por signo, que ficaria algo realmente muito maior, né? Muito mais longo, talvez demoraria até mais de 2 horas a live, a gente vai fazer uma live um pouco menor. Então, a gente não vai fazer por signo, mas vocês vão escolher os números de 1 a 4, e aí a gente vai estar fazendo aqui essa leitura, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que, para quem tá me vendo aqui no Instagram, eu tô também ao vivo no YouTube, tá? Então, vamos lá. Monte, ó, 3 cartas pro monte 1, certo? Como eu disse, é bem mais longa, tá? 3 cartas pro monte 2 e 3 cartas pro monte 3 e 3 cartas pro monte 4. Gente, as cartas eu estou fazendo assim, ó, virada, tá? Para baixo. Eu não tô vendo que carta que saiu ainda. A gente vai virando junto e a gente vai conversando junto, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer com o baralho cigano. Escolha um número e pense, é o mesmo número, tá? Ou é o mesmo monte, no caso. Mas você pode, na hora de escolher um número, você pode pensar, fechar os olhos, você pode pensar naquela pergunta assim, aquilo que você queria muito que viesse, aquela resposta essa semana para você, tá? Então, aquele momento assim que você queria muito, tipo assim, ó, ai, nossa, eu queria saber, sei lá, se eu vou acertar na Mega, né? Seria bom. Algo do tipo, tá? Então, vocês vão pensar e vão escolher um monte. Pro cigano, eu vou colocar 2 cartas para cada monte, certo? Vou cortar aqui agora. Então, vai ser 5 cartas só de tarô e cigano e mais uma carta para cada monte do Mulher Sistêmica. Então, vamos lá. 2 cartas para o monte 1, 2 cartas para o monte 2, 2 cartas para o monte 3 e 2 cartas para o monte 4, certo? E agora a gente vai pegar aqui já o Mulher Sistêmica. E é claro que eu vou mostrar carta a carta para vocês, vou mostrar um monte. A gente vai conversar sobre essas energias ainda dessa semana, né? Então vai ser algo realmente bem completinho, tá certo? Então vamos lá. Ó, aqui vai ser, do Mulher Sistêmica, vai ser só uma, tá? Vai ser só uma carta, ó. Uma carta pro monte 1, uma pro monte 2, uma pro monte 3 e uma pro monte 4. Vamos começar, então, os significados. Ó, pro monte 1, tinha que sair, deixa eu colocar aqui, pronto. Pro monte 1, 10 a 0 para as cartas, que eu não tô conseguindo pegar da minha mesa. Peraí. Ai, gente, essas unhas gel são maravilhosas, mas para quem lê carta, é uma tristeza. Prontinho, aqui. Ó, a gente tem aqui. Nossa, eu fiquei toda amarela, eu, hein? Peraí, deixa eu ver se consigo trocar aqui isso. Pronto. Ó, a gente pro monte 1 temos o Sol.
O Sol fala, esse negócio tá ficando coisa, pronto. O Sol, ele fala sobre algo positivo. Lembra que eu falei, o Sol entrou em Câncer, né? É tempo de que as coisas começam a fluir. Então, para quem perguntou qualquer coisa relacionada a emprego, a relacionamento, é sim. E aqui, ó, carta 2, lembra que eu falei que o amor tá no ar? Ó, Pajem de Copas, tá? Pajem de Copas. O Pajem de Copas, ele fala sobre o início de um amor, sobre o início de algo que começa a florescer, tá? Então, aqui, para quem perguntou de relacionamento, ó, por enquanto, tá muito bem. Mas a gente vai detalhar muito bem essas leituras ainda, tá? Ó, e o Pajem de Paus. Pajem de Paus fala de movimento, né? O Paus, ele é acelerado, então vai ser uma semana assim, que você vai estar com uma energia realmente mais pro amor, realmente ali mais doce, mais leve, tá? E acelerado ao mesmo tempo. Então a ansiedade vai estar tomando conta aí da situação, tá? Suelen, eu fiz uma pergunta objetiva, é sim ou não? Aqui é sim absoluto por enquanto, tá? Aqui é sim absoluto. Carta do Sol, carta do Pajem de Copas, carta do Pajem de Paus é sim, e é sim rápido, tá bom? Então aqui não tem nem como ser um não. Ó. Cadê? E eu apanhando das minhas unhas de novo. Gente do céu. Pronto, ó. Tá. Vamos agora que o cigano deu uma encrespada aqui. Pera aí, gente. Pera aí que o cigano deu uma encrespada. Ó, vamos lá. O tarô, ele é sentimento, ok? Então, aqui é sim para tudo que for emocional. Não mudou ainda. O sentimento continua, tá? O sentimento continua. Só que evite situações que você fique. Como é que eu posso te explicar assim? Ai, peraí, gente, deu um negócio aqui. Deixa eu ver o que deu aqui. Tá, pronto. Evite situações em que te coloque em, como é que fala? Em instabilidades, tá? Então, evite conflitos, tá? Se for para dar conflito, se for uma situação assim que você fala, eu vou falar com ele e você sabe que vai dar ruim, não fale, tá? Não fale. Continua sendo sim, Suelen? Cara, continua sendo sim, tá? Porque o tarô, ele tá mais forte aqui, ó, né? A carta do Sol, ela é absurdamente muito positiva. Mesmo que o chicote aqui tá falando de alguns problemas ali, junto com a nuvem principalmente, que vai ser um pouquinho mais difícil, que vai ter um pouquinho mais de instabilidade, que vai ter alguns perrengues aí, né? Que não vai ser tudo flores essa semana. Mas aqui, ó, tá muito bonito ainda, tá? Então, é um sim, mas é um sim com um pouquinho de cuidado. Vamos ver o que a mulher sistêmica nos diz. Deixa só eu apanhar de novo aqui do meu baralho, que eu não tô conseguindo pegar as cartas. Gente, fazer a unha no dia é isso. Ó, aqui. O universo não se atrasa. Você só está querendo as coisas aconteçam no seu tempo e não no tempo certo. Se as coisas saíssem exatamente como você queria, você percebe que você não teria muitas bênçãos que chegaram até você hoje? Deus, toda a sua jornada, mas sabe de uma pequena. Deus sabe de toda a sua jornada, mas você só sabe de uma pequena parte. Confie no processo, tá? Confie no processo. Se uma porta que você queria muito não se abriu, tá? É porque uma porta melhor está te esperando. Confie. Gente, que mensagem, né? Ó. Eu permito que a sabedoria do universo conduza a minha vida. Ó. Esse foi todo o nosso texto aqui da mensagem do Mulher Sistêmica. Ou seja, é sim, é sim, é sim agora, já imediatamente? Mais ou menos, tá? Vamos para o Monte 2.
E agora eu vou parar de apanhar aqui, gente, porque tá em cima da minha toalha. E aí eu não vou mais apanhar das minhas mãos. Ó, monte 2, já temos uma carta interessante, que é a carta do mago. Eu adoro a carta do mago. As de copas. As de copas. E a morte. E agora, Suelen? Hã? Gente, e agora? O que saiu aqui? A morte. As de copas. E o mago. Cara, continua sendo um sim. Essa carta aqui também, esse monte 2, também responde sim para as tuas perguntas. Mas vamos às energias da semana? Você vai iniciar a semana se sentindo muito poderoso, poderosa, dizendo que você é capaz de fazer todas as suas coisas. Você é capaz, ok? E aqui tá te pedindo, ó, entregue-se mais, né? Deixe transbordar os sentimentos, tá? Só que, como nem tudo são flores, aqui tá dizendo para você, ó, precisa haver um corte aí, principalmente daquilo que você já percebeu que não é para você, tá? Tu já percebeu. Então, vamos limpar e deixar o caminho fluir. Vamos ver o que saiu aqui no cigano, ó. Mensagens e a raposa. Ou seja, né? Vamos agir com estratégia, né? Vamos agir com sabedoria, né? Para que isso aqui, realmente, essa transformação, ela seja leve. Ó, a carta da morte, muita gente tem medo da carta da morte, gente, mas a carta da morte não é tão ruim assim. A carta da morte, ela vem para dizer que algo vai se encerrar e o novo vai começar, tá? Então é algo que você precisa se livrar da sua vida, seja uma pessoa, seja um emprego, seja um marido, seja tu precisa se livrar dessa situação, tá certo? Mas assim, não é de todo ruim, né? É um mal que vem pro bem, tá? Então, aqui, ó, é uma semana que vai ter aí, ó, novidade chegando, tá? Mensagem chegando aí. Resposta de sim ou não? Sim, tá? Sim. Vamos ver o que a mulher sistêmica disse. Só porque eu disse que eu não ia apanhar, a carta foi ali pro canto. Ai, Deus, pronto. Consegui. Ó, a intuição é a bússola de toda mulher. Nela, a sabedoria de todas as suas ancestrais. Tá? Você deveria escutá-la mais. As respostas que você precisa nesse momento já estão aí. Preste mais atenção aos sinais que estão chegando até você. A sua linhagem feminina está te conduzindo ao caminho do teu poder pessoal. E a afirmação é: a minha intuição é o sopro das minhas ancestrais, tá? Vamos para o monte 3. Monte 3. Monte 3. 8 de copas. Ás de ouro. 9 de copas. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. Primeira pergunta, é sim ou é não? É sim, mas algo precisa acontecer também, tá? Curiosamente, de novo, já é o terceiro monte que fala, ó, você precisa abandonar alguma coisa, você precisa fazer alguma transformação, você precisa para que o bom aconteça. Tá, o que tá falando aqui? Algumas partidas são necessárias, tá? Algumas partidas são necessárias para que você tenha um início mais sólido, tá? E aqui, ó, para que você atinja o sucesso, a transformação, aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente busca, tá? Você precisa abandonar algumas coisas que não são para você. Aqui tá falando de uma partida que não necessariamente é fácil. Ela é um pouquinho difícil. Ela tá te exigindo um pouquinho. Mas que para que você chegue aqui no sucesso pessoal, aonde você se sinta completamente realizada, é preciso deixar alguns padrões para trás, tá?
Isso tudo só no tarô ainda. Vamos ver o que o cigano diz. Lírios e peixes. Aqui tá indicando que ambos, aqui tudo tá dizendo sim, só que o único que falou mais alguma coisa aqui foi essa carta aqui do 8 de copas, que fala claramente sobre o abandono de padrões, principalmente daquela situação. Sabe aquela situação que você já percebeu que você não tem mais para onde crescer? Você já atingiu tudo que você precisava? Tu sabe que aquilo já não vai te gerar mais crescimento, você já estagnou. Dali tu não vai mais para frente. Entendeu? Então é por isso que tá falando, ó, abandona isso porque daqui não vai sair mais nada. Para que você tenha o sucesso profissional, você precisa abandonar. E aqui, os peixes e os lírios está falando de um fluir, de um novo fluir, de algo que começa realmente a se movimentar na sua vida, tá? De algo mais leve, algo mais legal. Então vai ser uma semana, de certa forma, muito tranquila, tá? Você só precisa, aqui ó, 8 de copas, tá? Abandonar alguns padrões. E agora vamos... Ah, tá, peraí, não vamos em lugar nenhum, tem a mensagem ainda, ó. Não volte para o lugar que você teve que orar tanto para sair. Há um novo caminho te esperando. Ele apenas está aguardando você tomar consciência da grandeza que você merece viver e se posicionar na sua vida. Diga não para tudo aquilo que te adoeceu um dia. E a afirmação, eu me despeço de tudo aquilo que me feriu um dia. Curiosamente, tem tudo a ver com a carta, né, do 8 ali de copas, falando sobre abandonar o que não serve mais, né, mesmo que doa, né, gente? Curiosamente é isso, olha. Tá? Afirmação da mulher sistêmica. E o último monte. O último monte. 4. Vamos ver aqui. 4. 2 de paus. 2 de copas. O carro. Ó, aqui tá legal também. Aqui é uma semana que tá falando de movimento. É uma semana que tá falando de união. É uma semana que tá falando ali de tomar decisão. Tá? Você precisa tomar essa decisão. Aqui tá falando claramente isso, ó. Tome decisão, não fique em cima do muro. Ó, ele tá em cima do muro, tá vendo? Ó, não fique em cima do muro. Tome a decisão que você precisa tomar, tá? Para que você consiga a união. Aqui é a união de relacionamento, é a união da família, é um trabalho mais harmonioso, tá? É fechar contratos, tá? Então, traduza aí pro momento de vocês, tá certo? E aqui, ó, o carro indicando, vai haver movimento, tá? Vai haver movimento, mas precisa se decidir e sair de cima do muro, tá? Aqui, ó, tem desgaste e tem novidade chegando, tá? Tem desgaste, né? O ratinho ali falando de desgaste, de cansaço, né? De situações que já não estão te agregando, né? E aqui, ó, o cavaleiro falando que chega a novidade, tá? Você vai receber provavelmente aí a notícia de alguém, algo que vai mudar aí e você vai com certeza, aqui, ó. Curiosamente, essas duas cartas falam de movimento, tá, gente? Tanto o carro quanto a carta aqui do cavaleiro, as duas cartas falam de movimento, fala de algo que tende a começar a andar. O que estava parado não tá mais, tá? Vai começar a andar aí. Então, hoje, curiosamente, todos os montes responderam sim. Todos os montes responderam sim. Você já parou para refletir sobre a importância dos seus ancestrais? Se olharmos para 11 gerações que vieram antes de ti, são mais de 4.094 pessoas. Graças ao encontro de cada uma delas, você recebeu a dádiva da vida. Se qualquer detalhe fosse diferente, você não estaria aqui. Ou seja, você é um verdadeiro milagre e sucesso.
Celebre esse presente. O divino está cuidando do seu destino a todo momento. Então, por que se preocupa tanto com o futuro? Aí, gente, que tapa na cara da espiritualidade, né? Bah! Entregue-se para ele. O melhor está por vir. Eu sou o sucesso dos meus antepassados.